Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 20, Objetos de Conhecimento, Evolução dos Seres Vivos, Respeito à Diversidade Bioquímica, Aminoácidos, Proteínas, Enzimas, Estrutura do DNA e RNA, Detalhamento, Evolução. Então, vamos começar? Então, estamos trazendo aí mais teorias sobre a evolução. Agora, elas são teorias mais atualizadas. Vamos conhecer aí um pouquinho sobre a teoria sintética. Isso mesmo, a teoria sintética da evolução, ou síntese moderna, é a estrutura principal que integra conhecimentos da genética, paleontologia, ecologia e biologia molecular, para explicar tudo isso, para explicar como as espécies mudam ao longo do tempo. Lembrando aí que a evolução, ela é um processo, essa evolução aí, ela é um processo que explica a diversidade da vida na Terra, desde micro-organismos até os seres humanos. Estamos tomando exemplo aqui os seres humanos, porque diz respeito a nós, ao nosso estudo, à nossa evolução. Com os avanços do sequenciamento de DNA e biologia evolutiva no desenvolvimento, que é a teoria da evolução chamada de Evo-Devo, novas descobertas estão refinando, mas não descartando a teoria sintética. E o que é essa teoria sintética? Nós vamos conhecer aí um pouquinho a estrutura dela, do que ela é formada. Então, ela vem aí, ela é uma corrente, que surge em meados da década de 30 até 1950, e aí ela vem sendo criada, ela não surge da noite para o dia. Ela é criada baseada na seleção natural, na genética e nas mutações. A seleção natural é aquela seleção, a teoria da evolução proposta por Charles Darwin. A genética está baseada aí nos conhecimentos da hereditariedade que o Mendel trouxe a partir dos estudos na área da botânica. E as mutações são as mutações aleatórias que ocorrem, trazendo aí uma enorme fonte de variação. Então, essas três correntes, que explicam a teoria evolutiva, unidas, temos aí um ponto de intersecção, surgindo aí a teoria sintética, tá bom? E aí nós vamos entender um pouquinho os mecanismos desta teoria, a começar pela variação genética. Na variação genética, nós temos aí as mutações. O que são as mutações? Elas são alterações que ocorrem no DNA. Um exemplo aí é a mutação do gene, tem esse nome aí codificado, MC1R, que causa o melanismo em mariposas. Aquelas mesmas mariposas, que foram evidenciadas aí no experimento de observação dentro da Revolução Industrial. Nós temos também, além das mutações na variação genética, a recombinação genética. O shuffling, desculpa aí a linguagem da professora em inglês, shuffling de genes durante a meiose. O que é esse termo? Na verdade, ele está explicando a variabilidade em dois momentos. No momento em que ocorre a meiose, que é a produção de gametas dos indivíduos, de modo geral, ou ela pode ocorrer dentro do laboratório, de forma manipulada, para melhorar certas proteínas. Aí o exemplo que a gente está dando aí é a diversidade humana em HLA. E o fluxo gênico é a migração de genes entre populações
Um exemplo prático é o cruzamento entre neandertais e os humanos modernos, né? Esse cruzamento aí foi possível a migração dos genes de um indivíduo para outro para formar um terceiro indivíduo. Para a gente entender melhor o processo do shuffling, né, dos genes, nós vamos ver rapidinho aí uma animação que mostra a questão da recombinação genética. Então, a recombinação pelo meio natural, através do processo da meiose, nós temos uma fase aí que ela é chamada de crossing over, onde os cromossomos homólogos eles vão se aproximar, né, numa dessa fase, é a primeira fase da meiose 1, e esse material que fica nas extremidades deles, né, nesses bracinhos que vocês estão vendo aí, vão se unir e vai ocorrer uma permuta ou troca de material genético, em que um cromossomo vai ter parte do material genético do outro. Esse é o tipo de recombinação genética que ocorre de forma natural. E ela é aleatória, gente. Não dá para determinar exatamente quanto de material genético está sendo trocado aí, tá? Só para vocês entenderem o processo natural do shuffling de genes. Voltando aí para os mecanismos, né, fechando esse parêntese aí para a gente esclarecer melhor o que é essa recombinação, vamos aí para a seleção natural. Então, a seleção natural ela é um dos mecanismos que explica a teoria sintética, tá? Ela pode ser de forma direcional. O que é a direcional? Está relacionada com um tipo em que os indivíduos eles têm uma determinação daquilo que vai sofrer a mudança, tá? É uma coisa mais pontual. Temos aí o exemplo, a resistência aos antibióticos em bactérias, que nesse caso aí está sendo influenciado pelo meio externo, fazendo com que ocorra o processo de evolução a partir dos indivíduos que são mais adaptados àquele meio, né? Corroborando aí com parte da teoria de Darwin, né, do processo de seleção, mas nesse caso ela não é natural, ela é influenciada pela ação humana. Nós temos também uma outra forma, que é a estabilizadora. Né, a estabilizadora, né, temos como exemplo para vocês entenderem melhor o peso dos indivíduos, né, dos seres humanos, dos bebês que nascem, tem um peso médio em relação a um padrão dessa espécie humana, né? Tanto que, quando um bebê ele nasce acima do peso médio esperado ou abaixo do peso, ele é contabilizado, né, dentro de uma estatística como fora desse padrão estabilizado. Nós temos também a disruptiva, e trago aí como exemplo essa imagem que vocês já estão vendo aí, do tentilhão. Esse tentilhão aí, que ele foi um dos personagens dentro da obra aí do Darwin, quando ele observou os animais na ilha de Galápagos, né? Então, os bicos dos tentilhões em Galápagos tendem a sofrer essa variação. A seleção disruptiva ou seleção desequilibrada, ela é um tipo de seleção natural, onde os indivíduos de uma determinada população são favoráveis, enquanto que outros com características intermediárias são desfavorecidos. Nesse caso aí dos tentilhões, esse favorecimento, né, gerou a possibilidade dessa variação do bico. O que é isso aí? Essa diferenciação ocorreu de acordo com a necessidade desse indivíduo, né, de adquirir seu alimento. Né, de acordo com a alimentação, a dieta alimentar, ele tem um bico com formato específico. Vocês estão observando aí no formato para folhas, naquele que consome insetos, o que consome sementes, o que consome frutas e larvas, por exemplo. Né, a variação de um determinado tentilhão. Temos outros mecanismos também que vão explicar um pouquinho da teoria sintética. Né? Eles são baseados a partir da deriva genética. Ocorre de forma aleatória, né? Em pequenas populações. Um exemplo é que vocês estão vendo aí essa imagem, né? Mostrando o efeito fundador em Amish com
polidactilia. O que acontece, né? Essa comunidade, que não é uma comunidade no Brasil, né? Ela é fora do Brasil, é no exterior, exatamente nos Estados Unidos, ela optou por hábitos, né? Ela tem uma cultura diferenciada, optou por hábitos em que ela ficou mais restrita a determinados usos de instrumentos e de equipamentos. Ou seja, ela não aderiu à tecnologia, ela não caminhou com a tecnologia. Há quem fale dentro do estudo desta comunidade que eles abandonaram, né? Foi uma opção deles abandonar a tecnologia e viver uma vida mais reclusa, mais quieta, dentro das tradições deles, né? E doutrinas. Acontece que isso influencia no processo de reprodução. Não tem um fluxo gênico dentro dessa comunidade, não tem uma variabilidade muito grande. Em um determinado momento, esses indivíduos eles começam a cruzar entre si. Se ocorrer uma mutação, como essa aí que está sendo exemplificada para vocês, da polidactilia, ou seja, vários dedos na mão aí, se ocorrer uma mutação aleatória, ela vai rapidamente se espalhar nessa comunidade, porque não tem uma variabilidade genética. Eles estão cruzando entre si. Então, tende que essa característica que fora dessa comunidade seria muito raro, aí dentro ela será comum, né, para vocês entenderem um pouquinho o que é essa deriva genética aleatória dentro dessa comunidade aí. Nós temos também um outro mecanismo que fala um pouquinho sobre a teoria sintética, que é chamado de especiação. Nesse caso aí da especiação, nós temos duas classificações, a alopátrica e a simpátrica. Então, vamos entender aí, a alopátrica, ela está baseada no que diz respeito ao isolamento, um isolamento físico, nesse caso, isolamento geográfico. Como exemplo, trago para vocês aí os peixes ciclídeos em lagos africanos. Então, numa determinada região da África, né, esses peixes, essas espécies, elas sofreram um processo de especiação no momento em que eles ficaram em poças, em formações rochosas, um pouco mais isolados uns dos outros, acontecendo aí essa especiação a partir do isolamento geográfico. São espaços pequenos, né, dentro da mesma região, mas ocorre a separação desses indivíduos, né, onde eles começam a cruzar entre si e acaba que a mesma espécie sofre diferenciações quando for comparada com populações próximas a ela. E na condição da especiação simpátrica, nós temos aí um efeito sem barreiras físicas, né? E trago como exemplo para vocês as moscas da maçã. As moscas da maçã, geralmente, esse nome comum, ele está baseado no hábito nutricional, ou seja, elas optam pela maçã. Só que com as barreiras físicas, né? Ou seja, com a separação desses indivíduos em populações menores, vai haver uma preferência diferenciada de nutrição, ou seja, vai fugir daquela nutrição original, que era a busca pela maçã, e eles vão buscar outras fontes de alimento. Para a gente ilustrar melhor esse processo de especiação, trago para vocês aí uma imagem, né, onde, num determinado momento, uma espécie de pinheiros, elas estão todas com a mesma característica genética, apontada aí pela imagem desse verde, né? Um verde mais evidente, um verde mais forte. E, na situação em que essa população aqui passa pela especiação simpátrica, né? Que é o isolamento sem a condição do isolamento físico, em um determinado momento, essa população ela vai criar uma espécie de característica que vai diferenciar das características originais, né? Isso é a simpátrica, né? Com isolamento reprodutivo, não é o isolamento de barreira física. Ou pode ocorrer o processo de especiação alopátrica, que nesse caso aqui nós temos a característica da presença de uma condição geográfica, que vai
fazer esse processo do isolamento das duas comunidades. Com o passar do tempo, né, elas cruzando entre si, né, lembrando aí que as plantas elas podem ser monóicas ou dioicas, ou seja, apresentar dentro do mesmo indivíduo as duas características reprodutivas, ou o indivíduo masculino ou feminino, de forma separada. Ou seja, eles vão sofrer o processo de reprodução normal, né, onde vai haver a troca de genes, né, o fluxo de genes. Com essa cordilheira, né, dessas montanhas aí, separando as comunidades, eles vão começar a cruzar entre si e, com o passar do tempo, eles vão ter uma diferenciação. Isso aí é diferente do outro processo simpátrico, que não tem a característica da presença física, né, para isolar as comunidades. Isso aí para vocês entenderem um pouquinho o que é o processo de especiação. Vamos para um quadro que explica um pouquinho sobre a teoria sintética, que também é conhecida, né, pela corrente neodarwinista, e fazer aí uma comparação com uma outra corrente que aproveita aí a teoria de Lamarck, e ela é chamada de neo-lamarckismo. Então, na primeira coluna, nós temos aí o conceito, né, na segunda coluna, o conceito de neodarwinismo, que é a teoria sintética, e na terceira coluna, conceito e características do neolamarquismo. Vamos lá, por linhas. Então, a base do conceito do neodarwinismo é a seleção natural, mais as informações que foram trazidas posteriormente com a descoberta do DNA e o estudo do DNA. Enquanto que a base do neolamarquismo são as características adquiridas, né, que podem ser herdadas, né, características adquiridas dentro do mesmo ciclo de uma determinada geração. Como exemplo, no neodarwinismo, nós temos aí as girafas com pescoços longos, né, que ocorre por um processo de mutação. E, através daquilo que fica disponível na natureza, ou seja, a sua alimentação, as girafas com o pescoço mais longo, né, elas são contempladas aí com mais alimento, e, por isso, elas vão sobreviver, enquanto que as que têm pescoço mais curto não sobreviverão. Então, esse é um processo de seleção natural, onde as girafas mais adaptadas vão sobreviver. Em contraposição, o exemplo do neolamarquismo está baseado nas girafas que esticam o pescoço, e essa característica vai ser passada para os seus filhos, né? Eles vão herdar. Atualmente, na teoria da sintética, essa teoria ela é dominante, ou seja, é a teoria mais aceita dentro da biologia. Já o neolamarquismo, nós temos aí uma corrente que defende aí a epigenética, utiliza os estudos dentro da epigenética, que trazem revisões reformulando o lamarquismo, porém de forma limitada, né? Não é uma forma ampliada. E o que é essa epigenética, né? A epigenética ela é um lamarquismo moderado, né? Uma pergunta retórica, porque ela vem trazendo informações que vão corroborar com o lamarquismo, né? Mas, de certa forma, elas também podem contribuir para o neodarwinismo. Né? O que é a epigenética? São as modificações químicas, né, no DNA, essas modificações químicas que regulam genes sem alterar a sequência, né? Um exemplo é a metilação do DNA, ou seja, uma introdução do grupo metil, né? A gente está falando aí de um grupo orgânico, um grupo metil, dentro da citosina, né? Alterando aí levemente a estrutura da citosina, sem alterar o gene, né? Ou sem alterar as informações genéticas, que é o DNA propriamente dito. Um exemplo aí da epigenética, para ilustrar melhor esse conceito, é os filhos de sobreviventes do Holocausto, né? Que têm alterações epigenéticas ligadas ao estresse.
né, os filhos dos sobreviventes. Então, os sobreviventes do Holocausto, eles trazem consigo aí, de acordo com o seu contexto histórico, um quadro de estresse muito alto. E os filhos sobreviventes vão apresentar esse quadro, sem alterar o DNA. Isso aí é uma fonte da revista Nature, né, que foi publicada em 2015. Qual é a limitação da epigenética? Essas marcas, elas não alteram o DNA permanentemente e podem ser revertidas. Por que é um eixo limitante, né? Porque caracteriza-se como evolução também algo que vai alterar a base das informações genéticas de um indivíduo, tá bom? E por isso que essa questão é limitante aí nessa teoria aí. Vamos apresentar a vocês avanços e críticas à síntese a síntese moderna, né, da teoria sintética, que em algum momento eles vão ajudar, mas eles vão ser limitantes e vão trazer aí uma questão muito interessante dentro da síntese moderna, né, teoria sintética, que são algumas fragilidades dentro dessa teoria. A primeira aí é a Evo-Devo, que é a biologia evolutiva do desenvolvimento, trata-se do estudo aí do desenvolvimento do indivíduo, desde a sua fase embrionária, especificamente, né? Ela vai estudar mudanças em genes regulatórios, como exemplo, os genes HOX, né, os RUX genes, que causam grandes transformações morfológicas. E aí, um exemplo para ilustrar essa condição aí, são as diferenças entre as asas de morcego, né, e as nadadeiras de golfinhos, por regulação do gene, né, esse gene Sonic Hedgehog. E outra ilustração que está apresentada aí na própria imagem que vocês estão visualizando, é esse gene RUX, né, que está sendo representada por esse operário, né, que está com um capacetezinho, tanto na extremidade da cabeça quanto na extremidade da cauda, dos dois indivíduos que estão sendo apresentados para vocês, o rato, né, e a mosca. Esse gene RUX é um gene que ele é conservador. Ele não vai variar muito de um indivíduo para o outro. Porém, a mais sutil variação dessa estrutura aí dos genes reguladores vai tornar possível a formação de indivíduos totalmente diferentes, como está sendo apresentado para vocês aí, o rato e a mosca, por exemplo. Né? A Evo-Devo, ela não refuta o neodarwinismo, que fique bem claro aí, mas ela mostra que a seleção natural ela atua em um leque bem limitado de variações possíveis. Né? Ela traz aí uma fragilidade dentro da teoria sintética, mas ela também pode contribuir através dos estudos avançados aí dentro dessa corrente. Temos aí uma outra teoria, né? Teoria que vai ajudar ou vai auxiliar aí no processo do entendimento dos estudos baseados na teoria sintética, que é a simbiogênese. Então, a simbiogênese ela traz uma informação bem interessante, né, proposta por Lynn Margulis, onde algumas estruturas evoluíram por endossimbiose. O exemplo aí são as mitocôndrias, que eram bactérias vivas. Para a gente recobrar melhor aí essa questão, a gente vai testar um pouquinho a teoria da citologia para vocês. Né? Nós temos aqui uma imagem da célula animal, uma imagem da célula vegetal, e essa complexidade que vocês estão vendo aí, com todas as organelas, o material nuclear bem definido, não surgiu da noite para o dia, surgiu através de um processo de evolução. E tem duas organelas interessantes, que são o cloroplasto e as mitocôndrias, né, que possuem, dentro dessas células aqui, um DNA próprio. O DNA presente nessas estruturas não é igual ao DNA presente no núcleo
da célula, dessa célula mais complexa. Essa teoria da endossimbiose diz que a mitocôndria, aliás, o cloroplasto e a mitocôndria, na verdade, foram, né, bactérias de vida livre, mas que em algum momento, né, evolutivamente, elas se acharam melhor, né, vamos dizer assim, melhor acolhidas para se desenvolver dentro de um indivíduo mais complexo. E aí elas foram englobadas por esse indivíduo, ocorre aí um processo ecológico de simbiose, onde elas, com seu metabolismo, vão fornecer alimento ou energia para a célula, e a célula fornece nutrientes para eles. Por isso, o nome endossimbiose. Então, essa aí é uma teoria, né, que explica o processo de diversificação, né, da complexidade das células que nós conhecemos hoje, né? A simbiogênese, que foi apresentada aí por essa teoria que vocês que estão vendo aí, né, ela é aceita para as organelas, mas sua aplicação a outros traits, né, como tecidos, por exemplo, é controversa, ou seja, ela é limitante. Temos uma outra tese que vai ajudar ou em algum momento aí mostrar a fragilidade aí da teoria sintética, que é o processo de transferência genética horizontal, né, chamado de HGT. Como vocês podem observar nesta imagem, nós temos aí duas bactérias que estão trocando material genético. A bactéria que está ilustrada de verde, ela possui um material, né, um plasmídio, que vai conter um fragmento chamado de fator F. A outra bactéria não possui esse material. Em um determinado momento, uma se aproxima da outra, e essa bactéria que possui esse material, ela vai fazer um processo com a outra bactéria chamado de conjugação, onde ela irá duplicar esse material e irá transferir para a outra, vai compartilhar esse material com a outra bactéria. Enquanto que, inicialmente, né, nesse processo, nós tínhamos uma bactéria com o fator F e a outra com a ausência desse fator, após esse processo aqui de transferência de material, ambas vão ter o fator F, né? Então, está ocorrendo aí a transferência de um material genético de forma vertical, ou seja, não está acontecendo de uma geração para outra, como nós costumamos a ver nos indivíduos mais complexos, né? E é dessa forma que ocorre, por exemplo, a diferenciação genética de certas bactérias, e até arrisco a dizer que é dessa forma, né, através dessa mutação que está acontecendo aí, ocorre o surgimento de bactérias mais resistentes a antibióticos, né? Então, esse processo aí ele é mais relevante para explicar micróbios, né? Mas desafia a noção de que a evolução deve ser lenta e vertical. Ainda sobre os avanços e críticas, nós temos a plasticidade fenotípica, né, onde um mesmo indivíduo gera fenótipos diferentes em ambientes distintos. Um exemplo básico para ilustrar são as abelhas operárias e as rainhas, que têm o mesmo DNA, mas com dietas diferentes, né, elas vão ativar genes distintos. Isso aí está relacionado com as teorias da plasticidade e a epigenética, né, que conjugadas explicam melhor esse processo aí da plasticidade fenotípica. Para a gente fazer um quadro comparativo aí, nós temos a questão da contribuição e a contraponto, a crítica relacionada a cada mecanismo que nós vimos. O Evo-Devo, ele vai explicar inovações morfológicas, mas ele vai mostrar a evolução de forma canalizada. A simbiogênese, ela revela os saltos evolutivos por cooperação entre indivíduos, mas ela desafia o gradualismo estrito, né, dentro dessa teoria aí. Né, a transferência de material genético mostra
adaptação rápida entre as espécies, mas embaralha a árvore da vida, né, que segue uma ordem aí de ascendentes para descendentes. E a plasticidade prova que ambiente molda os fenótipos antes de genes, mas sugere a herança não genética, né? Esses avanços, eles não derrubam o neodarwinismo, mas exigem que a teoria sintética seja ampliada para incluir restrições desenvolvimentais, né, na evo-devo, herança não genética, né, que é a soma da epigenética mais a plasticidade, e mecanismos não graduais, né, que é o conceito da transferência de genes e a simbiogênese. Então, essa foi aí os nossos estudos sobre a teoria sintética. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.